Bronquiolite viral aguda, aquele diagnóstico que deixa qualquer mãe de cabelo em pé. Mas hoje eu vou te explicar de uma maneira bem detalhada, de um jeito que ninguém nunca te explicou. Vamos lá? Mas afinal, o que é a bronquiolite viral aguda? Como o nome já diz, ela é uma infecção viral dos bronquíolos. São aqueles canaizinhos bem fininhos do nosso pulmão, que terminam nos alvéolos, que parecem umas bexiguinhas, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, uma infecção causada por vírus. Vários vírus podem causar a bronquiolite. O mais conhecido deles é o vírus sincicial respiratório, mas ela pode ser causada também por adenovírus, rinovírus, influenza, metapneumovírus, entre tantos outros. Para a gente entender melhor, eu vou explicar como é que funciona normalmente a nossa troca gasosa, a nossa respiração. O ar entra pelo nariz, vai pelos brônquios, vai se ramificando até que ele chega nos bronquíolos, que são esses canaizinhos mais fininhos, e o ar chega nos alvéolos. Na parede dos alvéolos tem vasos sanguíneos, artérias e veias, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Quando o bebezinho pega a bronquiolite viral aguda, esses sintomas começam como se fosse um resfriado, uma gripe comum. Geralmente não dá febre alta, dá uma febre mais baixa, ou às vezes nem dá febre. Começa com uma coriza, uma tosse, até que os sintomas vão evoluindo. E o pico de piora da doença é entre o terceiro e o quinto dia. É exatamente durante esses dias que o vírus costuma causar uma inflamação maior nos nossos bronquíolos e nos nossos alvéolos. Com isso, com a inflamação, os bronquíolos e os alvéolos ficam cheios de muco, de catarro, resto de célula, e o ar tem dificuldade de passar por ali. Então a criança fica com desconforto respiratório. E há também dificuldade nas trocas gasosas nos alvéolos. Mas quem são as crianças que estão mais propensas a evoluir com maior risco de internação? Principalmente crianças menores de 2 anos e crianças prematuras com problemas cardiovasculares, com outros problemas pulmonares. Essas crianças a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Porque pode ser que evolua com uma necessidade de internação, com suporte de oxigênio, para a criança poder melhorar completamente, tá? Então, assim, quanto menor a criança, menor o bebezinho, mais chance tem da bronquiolite ser grave. Além de tudo isso que eu já expliquei, tem um fator anatômico também que justifica isso. No bebê pequeno, as vias aéreas são mais estreitas, são mais fininhas. Então, quando ocorre qualquer tipo de inflamação, o bebê fica mais secretivo, mais cansado. Ele ainda não sabe expectorar, né? Então, fica toda aquela secreção, aquela tosse produtiva. O ar tem dificuldade de sair do pulmão e de entrar no pulmão. Então, a criança começa a apresentar sinais de desconforto respiratório. E é aí que a gente precisa ficar atento e saber identificar que sinais são esses e quando correr para o pronto-socorro ou quando correr para o seu pediatra. Eu já vou falar dos sinais, mas outra coisa que eu queria realçar também é que o bebê pequeno, ele não tem muito suporte ventilatório, ele não tem uma musculatura respiratória que aguente tanto tempo ele ficar cansado. Então ele fadiga mais rápido. Então, tem maior chance da criança, do bebezinho pequeno, chegar ao pronto-socorro, chegar ao hospital já muito ruim, com a saturação baixa, já precisando de um suporte ventilatório maior. Por isso que identificar os sintomas o quanto antes pode mudar completamente a evolução da doença. E que sinais são esses que a gente tem que identificar no nosso filho com bronquiolite? Então, começa com um sintoma de resfriado, uma coriza, uma tosse. Mas a criança está bem, está conseguindo mamar, não está apresentando nenhum barulho para respirar, ou está apresentando barulho, mas é nasal, você faz a higiene nasal e a criança melhora. Ok, a gente vai observando.
Aí acontece às vezes da criança reduzir a aceitação do leite materno, da mamadeira, as crianças que já comem começam a rejeitar a alimentação. Quando vai mamar, tem que parar para respirar porque fica muito cansado. Às vezes o bebê fica gemente, fica muito sonolento, não quer brincar, não fica reativo. Às vezes tem batimento da abinha do nariz, que é um sinal de desconforto respiratório. Outros sinais, que às vezes é um pouquinho mais difícil de identificar em bebê, porque o bebê é mais gordinho, é a retração de fúrcula. Essa região aqui chama fúrcula. Quando a criança tem falta de ar, costuma afundar aqui. Então também é um sinal que a gente tem que observar. E debaixo da barriguinha, nas costelinhas, quando faz muito esforço, afunda. A gente chama de retração subcostal e intercostal. Eu vou anexar aqui uns vídeos para mostrar esses sinais que eu estou falando para vocês. E aí, gente, o chato da bronquiolite é que não tem nenhum remédio específico. Por exemplo, na pneumonia, na otite, em outras causas, a gente dá um antibiótico, mata a bactéria, fica ótimo. Na bronquiolite não tem, é uma doença viral, é uma doença que tem um ciclo. Então ela vai começar de um jeito, entre o terceiro e quinto dia vai dar aquele pico de piora e depois vai melhorar. Mas não tem nenhum remédio que foi comprovado cientificamente que melhora. Então o que a gente pode fazer, doutora? O que faz? Reza que não tem o que fazer? Tem algumas coisas que já são nossas velhas conhecidas, mas que realmente funcionam. Então, o que funciona? Lavagem nasal com soro. Fisioterapia respiratória ajuda muito, principalmente quando está no pico da doença, que a criança fica muito secretiva. A fisio ajuda a mobilizar essa secreção, a criança melhora demais. E nos casos das crianças que já estão com dificuldade nas trocas gasosas, estão com a saturação baixa, oxigênio. Então, basicamente isso, gente. Em casa, o que vocês podem fazer é olhar atento, lavagem nasal. Se tiver uma fisio de confiança, leva para fisio e observar esses sinais de alarme. E uma pergunta que sempre me fazem é: e o Aerolin? Não funciona na bronquiolite? Nem sempre. Por quê? O Aerolin, a famosa bombinha, ele é um broncodilatador. Ele relaxa o músculo liso na parede dos brônquios. Mas na bronquiolite, o problema não está nos brônquios. O problema é a inflamação intensa nos bronquíolos. Então, é o resto de muco, é o edema, né? É um inchaço na mucosa dos bronquíolos. Então, o Aerolin às vezes responde quando a criança tem um componente de espasmo da musculatura dos brônquios associado, mas nem sempre. Por isso que muitas vezes você pode levar seu bebê para o pediatra ou para o pronto-socorro e o pediatra falar: vamos fazer um teste terapêutico, que é isso, saber se seu filho responde ou não ao Aerolin. Por isso, quando a gente pensa em bronquiolite viral aguda, o foco está na prevenção. Bebê pequeno, recém-nascido, evitar locais aglomerados. Vai alguém visitar? Máscara, álcool gel. Não vá visitar bebês recém-nascidos com sintomas gripais, com coriza, com dor de garganta. Para você, esse sintoma pode ser leve, mas para aquele bebê pode ser um vírus muito agressivo e até gerar internação. E bebê pequeno com internação pode ser muito grave. Então, vamos focar na prevenção. Vamos ficar sempre atentos aos sinais de alarme que eu coloquei aqui. Salva esse vídeo para nunca esquecer. Manda para outras mães que precisam saber essas informações. E notou qualquer alteração no seu bebê, corra para o pediatra ou para o pronto-socorro infantil.